E se Deus te prometesse algo incrível, mas fizesse você esperar por anos? E se, com o passar do tempo, essa promessa parecesse cada vez mais impossível de se realizar? Essa não é uma história de ficção. É a história real de um homem chamado Abraão. Uma jornada que testa os limites da fé, da paciência e da confiança. Imagine um homem chamado Abrão, vivendo sua vida tranquila na cidade de Ur, uma metrópole da antiguidade. Ele tinha sua família, seus bens, sua rotina. Uma vida comum, previsível, até que um dia o extraordinário acontece. Deus fala com ele. E não é um sussurro, é um chamado que vira seu mundo de cabeça para baixo. A ordem era clara. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Pense no que isso significa: deixar tudo para trás, segurança, conforto, familiaridade, e ir para onde? Em troca, Deus faz uma promessa que soaria absurda para qualquer um. Ele diz: eu farei de você uma grande nação, o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Você será uma bênção. E aqui começa o grande drama da vida de Abraão. Havia um problema, um obstáculo gigante. Abraão já era velho, com 75 anos, e sua esposa, Sara, também era idosa e, além disso, estéril, humanamente falando. A promessa já nascia morta. Como um casal de idosos, sem filhos, poderia dar origem a uma nação inteira? É como plantar uma semente em concreto e esperar uma floresta. Mas Abraão obedeceu. Se essa história está falando com você, inscreva-se no canal para acompanhar mais. Ele arrumou suas coisas, pegou sua esposa Sara, seu sobrinho Ló e partiu sem um mapa, guiado apenas pela voz da promessa. Os primeiros anos devem ter sido cheios de expectativa. Cada novo dia era uma chance do milagre acontecer. Mas os dias viraram semanas. As semanas meses, os meses, anos e nada. O silêncio de Deus era ensurdecedor. O tempo que cura tantas coisas aqui parecia apenas um ladrão de esperanças, roubando a juventude que restava e tornando a promessa cada vez mais distante, cada vez mais risível. Imagine as conversas entre Abraão e Sara. A esperança inicial dando lugar à dúvida e à frustração. A Bíblia nos diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Mas não pense que a fé dele era uma linha reta e ascendente. Era uma fé real, humana. Ele acreditava, mas também vacilava. Em um momento de profunda angústia, ele questiona: Deus, Senhor, o que me darás se continuo sem filhos? Ele estava dizendo: Deus, a sua promessa é linda, mas a minha realidade é outra. O tempo está passando. E o que Deus faz? Ele o leva para fora e diz: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência. Uma afirmação poderosa, mas que ainda exigia uma coisa: esperar. A espera se tornou tão insuportável que o coração humano decidiu intervir. Foi Sara quem teve a ideia. Na cultura da época, era comum que uma esposa estéril oferecesse sua serva ao marido para gerar um herdeiro. E foi o que ela fez. Ela disse a Abraão: tome minha serva, Agar. Talvez por meio dela eu possa construir uma família. Era um plano lógico, um atalho humano para uma promessa divina. E o que aconteceu? Um filho nasceu. Seu nome era Ismael. Houve alegria, claro. Um bebê na tenda de um homem idoso. Parecia que, finalmente, a promessa estava se cumprindo, mas não era o filho da promessa. A tentativa de ajudar a Deus trouxe consequências dolorosas: ciúmes, conflitos, dor. Agar, agora mãe do filho de Abraão, começou a desprezar Sara. Sara, por sua vez, se amargurou e culpou Abraão. A família, que deveria ser o início de uma grande nação, estava agora rachada, cheia de ressentimento e sofrimento. A lição era dura. Atalhos humanos não cumprem promessas divinas. Eles apenas geram mais problemas. Ismael era amado, era filho de Abraão, mas não era o herdeiro que Deus havia prometido através de Sara. Mesmo diante do erro, da impaciência e das consequências, Deus não desistiu de Abraão e Sara. Ele não cancelou o plano original. A fidelidade de Deus
era maior que a falha humana. Passaram-se 13 longos anos desde o nascimento de Ismael. Abraão estava agora com 99 anos. A promessa já tinha 24 anos. 24 anos de espera. Sara já havia passado da menopausa há muito tempo. Biologicamente, era impossível. E é exatamente aí, no ponto da impossibilidade total, que Deus aparece novamente. Ele visita Abraão e reafirma a aliança, mudando seu nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões, e o de Sarai para Sara, que significa princesa. E então ele diz as palavras: daqui a um ano eu voltarei, e sua esposa, Sara, terá um filho. Sara, que estava ouvindo a conversa escondida na tenda, não conseguiu se conter. Ela riu. Não foi um riso de alegria, mas de incredulidade. Um riso que dizia: isso é ridículo. Eu, uma velha, e meu marido, também um velho, ter um filho? Mas Deus a ouve e pergunta: por que Sara riu? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Contra toda a lógica, contra toda a biologia, contra o tempo e a natureza. A promessa se cumpriu. No tempo determinado, Sara concebeu e deu à luz um filho. Eles o chamaram de Isaque, que significa riso. O riso da incredulidade se transformou no riso da alegria. O milagre esperado por décadas estava ali, nos braços deles. O impossível tinha acontecido. Mas a jornada de fé de Abraão ainda não havia terminado. Na verdade, a prova final, a mais avassaladora de todas, ainda estava por vir. Isaque cresceu. Ele era a alegria da casa, a prova viva da fidelidade de Deus, o futuro da nação prometida. E então, Deus faz o pedido mais chocante e incompreensível de todos. Ele diz a Abraão: pegue seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe mostrarei. Consegue imaginar o que passou pelo coração de Abraão? O filho que ele esperou por 25 anos. O filho do milagre. O filho da promessa. E agora Deus estava pedindo para que ele o devolvesse da forma mais brutal possível. Tudo parecia uma contradição. Como Deus poderia cumprir a promessa de uma grande nação através de Isaque, se Isaque estivesse morto? No entanto, na manhã seguinte, Abraão se levantou, preparou seu jumento, pegou seus servos, seu filho Isaque, a lenha para o sacrifício, e partiu. 3 dias de viagem, 3 dias de silêncio, com o coração apertado e os passos pesados. A fé de Abraão estava sendo testada no nível mais profundo. No caminho, Isaque, inocentemente, pergunta: pai, nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E a resposta de Abraão é uma das maiores declarações de fé de toda a Escritura. Deus mesmo proverá o cordeiro. Meu filho, ele não sabia como, mas confiava que Deus tinha um plano. Chegaram ao lugar. Abraão construiu o altar, arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar. Ele ergueu a faca. A mão de Abraão estava prestes a descer. E então, do céu, a voz do anjo do Senhor bradou: Abraão, Abraão, não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Naquele momento, Abraão olhou para o lado e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Deus havia provido. O sacrifício foi feito, mas Isaque foi poupado. Abraão desceu daquele monte com seu filho vivo ao seu lado. Ele não desceu apenas com Isaque, ele desceu com uma certeza inabalável, forjada no fogo da prova mais difícil. A promessa de Deus nunca falha, e sua provisão chega na hora exata. Ele aprendeu que Deus não queria a morte de Isaque. Ele queria a rendição completa do coração de Abraão. A história de Abraão não é apenas um relato antigo, é um espelho para a nossa própria vida. Quantos de nós estão hoje em um tempo de espera, esperando por uma cura, por uma porta de emprego, pela restauração de um relacionamento, por uma resposta de Deus? E, assim como Abraão, os dias viram anos, e a promessa parece cada vez mais distante. A dúvida bate. A impaciência nos tenta buscar atalhos. E às vezes, como Sara, nós rimos de incredulidade.
achando que já é tarde demais. Mas a jornada de Abraão nos ensina uma verdade poderosa: Deus nunca se atrasa. O tempo dele não é o nosso tempo. Enquanto nós vemos a demora, ele está trabalhando, nos moldando, fortalecendo nossa fé e preparando o cenário para o milagre. A espera não é um tempo perdido, é um tempo de preparação. A história dele nos lembra que Deus é especialista em impossibilidades. Ele abre o mar, ele faz um casal de idosos ter filhos, ele provê um cordeiro no monte. Se hoje você está no seu próprio deserto da espera, se a sua promessa parece impossível, lembre-se de Abraão. Continue acreditando, mesmo quando não fizer sentido. Continue caminhando, mesmo quando não vir o caminho, porque o mesmo Deus que foi fiel a Abraão é fiel a você. Ele está trabalhando no tempo perfeito. E quando a resposta chegar, você vai olhar para trás e entender que cada segundo de espera valeu a pena. Se essa história tocou o seu coração e fortaleceu a sua fé, curta e se inscreva no canal.